Boa tarde, senhoras e senhores. Se normalmente eu acordo vocês depois do almoço com o meu vozeirão, dessa vez vou passar a palavra ao secretário especial de Desestatização e Desinvestimento, Dr. José Salim Matar, que vai ter um vozeirão muito mais potente e vai ser muito mais convincente do que eu. Tivemos a honra de ter o Dr. Salim como meu vice-presidente na Abrasca e, sem me perguntar, o ministro Guedes o me tirou. Ele levou para a secretaria. Aí vocês podem imaginar a minha condição de amizade com o Dr. Guedes. Mas com o Dr. Salim ficou, porque, evidentemente, ele atendeu um apelo para ajudar o país nessa dificílima missão que é a desestatização. Vocês podem imaginar, a gente conhece isso de longa data, quais são as interferências, quais são as defensas do funcionalismo público de N interesses, às vezes até escusos, para evitar qualquer diminuição do staff ou a diminuição de custo e um trabalho sério. Mas temos a certeza absoluta de que o Dr. Salim fará o que for possível e nós vamos ter êxito. Eu tenho certeza, porque ele sabe também que nós, da sociedade, damos todo o apoio e só podemos aplaudir. A gente acompanha para e passo o trabalho que ele tem e já vi com muito bons olhos o fato de um dos seus assessores ser o presidente do BNDES. E só para dizer, esse senhor do BNDES tem recebido várias críticas, mas quero dizer que é um senhor que recebeu muito dinheiro da iniciativa privada em Londres e desistiu desse emprego em benefício do nosso país. Isso quero dizer muito claramente, a maioria não sabe disso. Mas essas críticas também que vêm da imprensa, porque é muito jovem, porque isso e aquilo, é tudo balela. É uma pessoa de muita experiência e tenho certeza que também esse BNDES e o BNDESPAR vai trilhar aquele caminho que nós, brasileiros, merecemos. A palavra é sua, secretário, e já aplaudo de antemão a sua presença. Boa tarde a todos. Obrigado, Plug, pelas carinhosas palavras. Convivemos muitos anos juntos na Abrasca. É divertido. O governo é mais divertido do que a Abrasca. Assim, vocês da iniciativa privada aqui avaliem, numa certa hora, se divertirem de uma forma diferente, que será muito reconfortante para vocês passar um período de tempo no governo para poder prestar os seus trabalhos, a sua experiência de iniciativa privada. Bem, o Plugger é muito meu amigo, ele já me colocou nesse horário, porque depois do almoço as pessoas estão um pouco sonolentas, não estão prestando muita atenção, então é uma hora onde quem estiver falando não tem muito problema, porque ninguém está prestando atenção. Então, ele já fez isso de propósito. Eu tenho aqui rapidamente uma apresentação. Essa apresentação é pública, vocês podem entrar no Ministério da Economia, tem um QR Code, então não precisa anotar nada, que essa apresentação é pública. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu vou fazer uma apresentação muito rápida, porque eu acho mais importante a parte de Q&A do que, efetivamente, essa apresentação, já que nós temos ela disponível para vocês. Bem, antes de tudo, como aqui é um fórum da iniciativa privada, eu quero dizer para vocês por que eu estou no governo. Alguns aqui já tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar junto. É o seguinte, nós precisamos, de alguma forma, contribuir para melhorar o Estado. Eu tenho certeza que a omissão, a conivência, o afastamento do empresariado, do governo, do Estado, eclodiu no que aconteceu ao longo desses últimos anos. Então, nós, empresários, de uma certa forma, nós não fomos ativos, nós fomos muito omissos durante todo aquele período. E também com um pouco de medo de perseguição, muitos empresários não poderiam se pronunciar. Então, deu no que deu. E então, eu quero iniciar a minha apresentação
para vocês, dizendo por que eu estou no governo. Essa apresentação, por si só, vai dizer os motivos pelo que me fizeram vir estar nessa Secretaria de Desestatização, trabalhando junto com o ministro Guedes. Bem, vocês sabem, alguns de vocês aqui viram a minha ativa atuação no Partido Novo. Eu estou apoiando João Amoedo e o Novo. Nunca fui afiliado do Novo, eu era um grande patrocinador do Novo, apoiador, mas não era afiliado, porque eu me sentia mais livre de apoiar outros candidatos que fossem liberais também de outros partidos, motivo pelo qual eu não me afiliei ao Novo. E, num certo momento, vendo todo o discurso do candidato Bolsonaro, eu achei que realmente fazia sentido uma disrupção, uma mudança de rumo no governo. Então, embarquei na campanha de Bolsonaro e ele venceu as eleições. E o que ele tem dito, vocês têm acompanhado aí pela imprensa, está aí o discurso dele de posse, dizendo sobre a importância de ter um mercado livre, competitivo, reduzir as estatais para ter menos corrupção, enfim, é uma coisa palatável para todos nós. Então, me engajei junto a esse governo e fico feliz de sempre o presidente estar se referindo à necessidade de não ter estatais, não interferir no mercado competitivo e fazer com que tudo que o Estado... Então, ele sempre fala assim, nós temos que deixar para a iniciativa privada fazer tudo aquilo que... tirar o Estado de tudo aquilo que a iniciativa privada possa fazer. Isso soa como música para todos nós. E aquilo, de uma certa forma, me encoraja, me motiva a continuar fazendo isso que nós estamos fazendo. Então, eu quero mostrar rapidamente para vocês. Vocês já sabem de todas essas informações. Peço desculpas de estar repetindo isso para vocês, mas talvez vocês não viram isso compilado num espaço curto de tempo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, mostrar o que é que nós encontramos nesse país no dia 1º de janeiro de 2019. Então, vale apenas fazer um reprise disso que vocês já conhecem. Bem, a carga tributária em percentual do PIB está atingindo o máximo. Então, olha onde é que nossa carga tributária já está. O Paulo Rabelo de Castro faz as contas dizendo que estamos com um PIB, com uma arrecadação de 42% a 45% do PIB, computando o déficit. O Brasil é o país que gasta mais horas, as empresas gastam mais tempo, com mais burocracia e complicações para pagar impostos do mundo. Então, um honroso primeiro lugar nessa colocação. Então, verifica que o Brasil está... Vocês vão ver as colocações do Brasil, a gente se envergonha um pouco, ou a gente talvez não tenha orgulho das nossas colocações como essa, do que isso aqui é o que a burocracia nos deixou. Então, foram os últimos 35, 40 anos da social-democracia dirigindo esse país, eclodiu no que eu estou apresentando para vocês. Isso aqui não é um governo de 4 anos. Isso aqui é uma série de governos sociais-democratas que nos entregaram este país. Então, a dívida bruta do governo já está batendo 80% do PIB. Verificam que, desde 2013, 2014, olha o que aconteceu com a nossa dívida. A dívida bruta do governo em relação ao PIB, nós só perdemos para o Egito. Olha que colocação boa. Nós somos a segunda pior do mundo. Então, nós estamos sempre muito bem colocados, entendeu? Não nos dá motivação, nos envergonha um pouco, mas é uma colocação realmente muito especial. Ao crescimento do PIB, 2,2% nessa série histórica, nesse período, um pífio crescimento do PIB, e com consequências desastrosas na economia e no desemprego. O PIB do primeiro trimestre, vocês estão acompanhando, também nós estamos honrosamente entre os 3 piores PIBs do mundo. Olha só o país, gente, nossa semana, presta atenção nesses números, isso é assustador. Esse país já estava no rumo da Venezuela. Então, nós temos agora que fazer o resgate desse país. O PIB per capita, olha que interessante. Não é São Paulo, paulistas, não são os paulistas que têm o maior PIB per capita. Não é o estado que mais produz. É onde tem mais burocracia. Então, olha o que a social-democracia nos deixou de legado. Quem não produz tem a maior renda do que quem produz.
Faça uma reflexão, gente. Olha o país que nós estamos encontrando, olha que inversão de valores nós temos tido. Então, esse desafio monstruoso de recolocar as contas em dia, e por isso o ministro Guedes diz, nós precisamos ter mais Brasil, menos Brasília. O que ele quis dizer, menos Brasília, é menos burocracia, menos regulamentação, menos centralização, menos pedir bênção e ir com Pires em Brasília para poder pedir dinheiro, e Brasília deixar de dar ordens, enfim, o menos Brasília significa que a gente tem uma sociedade mais livre, mais aberta, com um cidadão com mais liberdade. Déficit nominal, olha, só número feio. Superávit, o que eu sei que é o superávit nosso, olha lá, negativo. Investimento consolidado do setor público, e alguém fala assim, nós estamos, só sobrou 2% do PIB para a gente investir. É pífio, não tem quase nada, não tem investimento público. Eu até diria para vocês o seguinte, num outro seminário, Plugger, podemos falar, porque, particularmente, eu acho que o governo não deveria investir. Quem deveria investir é a iniciativa privada. Construir estrada, rodovia, ponte, é a iniciativa privada, através de concessões. O governo tem que cuidar daquelas coisas que o governo deveria cuidar. Quais são? Relações exteriores, Forças Armadas, Justiça, Segurança, a coordenação da infraestrutura, parou por aí. A partir daí já não é mais papel do governo. A partir daí é papel do Estado, do município, do conjunto de cidadãos ou do cidadão dentro do princípio da subsidiariedade. Então, de uma certa forma, talvez o grande volume de concessões que nós temos a fazer é proveniente de não ter dinheiro para investir. Então, nós estamos forçadamente privatizando as concessões por uma necessidade, porque nós não temos dinheiro. Não importa, o que importa é o resultado, os meios justificam os fins neste caso. Bem, já falei também sobre taxa de poupança e investimento caindo. De novo, olha a nossa posição. Abertura comercial entre 150 países. Olha a posição do Brasil. Gente, olha o que nós encontramos de país. É esse país que nós estamos tentando reerguer. Olha a Previdência, 13,1% do PIB. Não tem uma conta desse governo que você fala, isso aqui está bom. Não tem conta boa do governo. Eu peguei até algumas para poder não cansá-los demais, mas olha aqui a despesa primária do governo. Lá em azul, vocês veem aqui a despesa da Previdência, a maior despesa nossa, 35% da arrecadação. Depois, os juros, 19%, em azul claro, e em laranja, 18% o custo de pessoal. Olha a produtividade por trabalhador. Reparem que o Brasil estava indo relativamente bem quando teve a reforma da Constituinte. Então, na reforma da Constituinte, nós demos todos os direitos. Procuramos dar mais férias, mais auxílios, mais benesses e nos despreocupamos com a produtividade. Moral da história, a Turquia, o Chile, os outros países todos foram para frente e nós somos hoje um país que não tem competitividade internacional, dentre outros, por causa da baixa produtividade do trabalhador brasileiro em relação à Coreia e a outros países. Taxa de desemprego, dei uma olhadinha ali, a partir de 2014, o que aconteceu? Nós temos hoje 13 milhões de desempregados, de 42 milhões de pessoas que não buscam mais emprego. Um total de 42 milhões de pessoas que não trabalham, 13 procuram emprego. Os outros não procuram emprego mais. Cuida da tia, da mãe, afazeres domésticos. 42 milhões de pessoas sem emprego. Este é o legado da social-democracia, da centro-esquerda, ou da esquerda um pouco mais esquerda, mas esse é o legado que nos deram. Eu estou conversando com você sobre números. Eu estou falando sobre números. O que é que nós recebemos? E quem governou esse país nesses 40 anos? A centro-esquerda. E é sempre assim. A centro-esquerda vem, destrói as contas do país.
Os liberais vêm, organizam as contas. O populismo da centro-esquerda o reconduz ao governo novamente. Eles destroem as contas. Vêm os liberais, ajustam tudo de novo e assim sucessivamente. Esse é o histórico na Europa que tem acontecido nos últimos 40 anos. Vocês estão vendo aqui que, em 2002, quando a Fernando Henrique Cardoso deixou o governo, em 2001, nós tínhamos 500 mil servidores públicos, e esse número, durante o período do PT, foi para 800 mil, quase dobrou, sem que a arrecadação dobrasse, sem que dobrasse os serviços, enfim, sem que melhorasse a qualidade de serviço. Então, isso significa um custo fixo enorme para o governo. Nós precisamos, de alguma forma, reduzir o custeio do governo. Nós temos, talvez, uma grande quantidade de servidores públicos com baixa remuneração. Era preferível ter menos servidores, ter metade de servidores, 400 mil, com o dobro da remuneração. Porque a remuneração do servidor público não é uma boa remuneração. Eu até digo para vocês que eu ganho R$13 mil líquido. Esse é o meu salário. Eu acho que para um secretário de Estado é pouco. Devia ser um pouquinho mais, não sei quanto, mas devia ser um pouco mais pela responsabilidade de uma função dessa. Eu acho que um ministro do Supremo, R$39 mil, eu acho que devia ser um pouco mais, não sei quanto, mas eu acho que é pouco. Então, nós precisamos remunerar melhor os servidores públicos de qualidade e para ter eficiência na máquina pública. Bem, a estratégia, por que nós tivemos essa quantidade aqui? Um governo populista acredita que um emprego vale de 3 a 5 votos. Então, eu aumento 300 mil servidores públicos, eu tenho mais 1,5 milhão de votos. E assim ele fez. Sem que houvesse demanda para transporte, o governo financiou uma grande quantidade de caminhões sem ter o crescimento do PIB ou aumento de cargas para tal, o que eclodiu na greve dos caminhoneiros. Está claro, o governo facilitou a aquisição de caminhões e as pessoas não tinham mais como pagar, porque o PIB não cresceu tanto quanto a frota de caminhões do Brasil. Isso é a mesma coisa. Eu financio caminhão, a cada caminhão que financio, eu ganho de 3 a 4 votos. É isso aí que a esquerda fazia. Aqui, resultando tudo isso nessa economia nossa, olha, nós tínhamos, em 1996, tínhamos cerca de 40 mil homicídios por ano. Nós estamos hoje com mais de 60 mil homicídios. Gente, é uma guerra do Vietnã por ano e nós continuamos normal, almoçando normal, jantando, lendo jornal, indo para o shopping à tarde, com 60 mil homicídios ano. Uma guerra do Vietnã por ano, mais do que uma guerra do Vietnã por ano. A guerra do Vietnã foi menos. Então, nós temos uma guerra de Vietnã por ano. O que é isso? Isso é a consequência dos 40 anos de governo da social-democracia, da centro-esquerda. Esse é o legado que nos deixaram. Este é o legado. Façam a sua reflexão. Em outros momentos, verifiquem que estágio de governo nós conseguimos hoje receber. E a taxa por mil de mortes, de homicídios por 1.000 habitantes, já passando acima de 35. Muito triste ver isso e saber que a gente convive num país dessa natureza. Bem, de forma muito rápida, que o tempo está passando, eu vou mostrar para vocês alguns índices comparativos entre países, de onde os países se encontram. Então, nesses rankings aqui, no desenvolvimento humano, olha a posição do Brasil. Um país emergente que, ao longo desses anos, por mais políticas que tenha adotado, tem uma péssima colocação. No direito de propriedade, a 55ª posição. Gente, direito de propriedade significa que, nesse país, o direito de propriedade é uma coisa muito vulnerável. Liberdade de expressão. Tem 100 países antes do Brasil.
Liberdade econômica, 153. Tem agora no Congresso a MP da Liberdade Econômica. Pode ser que ela, sendo aprovada, nós possamos dar uma arrancada, subir alguns 20 ou 30 posições. Mas olha a posição do Brasil de liberdade econômica. Isso é fruto, liberdade econômica isso aqui, isso é fruto de governos que não eram liberais. Governos que não gostavam de capital, não gostavam de empresário, não gostavam de lucro, detestavam e não entendiam o mercado. Deu no que deu isso aqui. Em competitividade, também uma péssima posição. Doing business. Imagina, nós temos talvez 30 países depois do Brasil, pior do que o Brasil apenas. E vamos falar sobre estatais. Foi feita uma pesquisa que o Brasil tem 440 estatais, mas essa pesquisa está sendo refeita. Parece que o número não é esse. O número, claro, é maior que esse. A semana passada, o secretário de Desenvolvimento de Minas, o Vitor, me levou o relatório das estatais de Minas, são 52 estatais em Minas Gerais. Então, nós vamos fazer, junto com o BNDES, uma nova pesquisa, mais acurada, e eu acredito que esse número de 440 não deva ser isso, deve ser, talvez, no mínimo, 50% mais do que isso. E temos 134 estatais, que, dissemos, são estatais federais. Esse é o quadro, desde o governo Itamar, todos os governos sociais democratas que passaram, o que aconteceu? Começou com 145, no governo Itamar, 94, e entregou ao governo Bolsonaro 134. Então, nesse período, isso que aconteceu. Durante o período Fernando Henrique Cardoso houve uma queda, depois o PT aumentou o número de empresas novamente, depois o Temer diminuiu um pouco de empresa, mas é um número absurdo de empresas estatais. E nessas empresas, aí vocês têm um quadro rápido. Nós temos a Petrobras e suas subsidiárias, a Eletrobras e suas subsidiárias. Acompanhe esse meu raciocínio. A Eletrobras e suas subsidiárias têm cerca de 586 conselheiros. É isso mesmo, vou repetir, 586 conselheiros. Onde que você arruma gente para isso tudo? E qual a qualidade dessas pessoas? Olha em que o Estado se meteu. Então, de fato, a gente está sentindo que esse caminho foi errado. Pegamos o caminho errado. Está na hora de virar esse transatlântico para o norte, para a direção correta. E é isso que nós teremos que fazer ao longo desses próximos anos. Nós temos 18 estatais que nos custam praticamente 20 bilhões por ano. Imagina 20 bilhões por ano aplicado em segurança, mais viaturas para a polícia, coletes à prova de bala, melhor armamento e tecnologia. Imagina 20 bilhões por ano ajudando as escolas de periferia, dando computador para os mais necessitados, melhorando a qualidade do ensino e a qualidade da merenda escolar. Imagina 20 bilhões por ano equipando e ampliando os hospitais do SUS. Mas nós temos isso simplesmente suprindo a deficiência e a ineficiência de nossas estatais. Vou dar apenas um exemplo para vocês. Tem uma empresa no sul do país que se chama Ceitec. Ela ficou famosa como a empresa do chip da orelha do boi. É isso mesmo. Nós temos uma estatal que produz chip para poder colocar na orelha do boi para o fazendeiro saber quanto gado ele tem naquele piquete. Mas o mais importante é que ela não produz o chip. Ela compra o chip da Ásia, encapsula e vende. E essa empresa, ela tem uma dotação de verba do governo de 86 milhões por ano. Ela teve uma receita de 3. Vou repetir. Ela recebe 86 do governo, tem 3 de receita. Dá um prejuízo de 83. Ao longo dos anos, isso está acontecendo. E os governos sociais-democratas, os governos de esquerda, não tomaram nenhuma atitude. E isso é um custo, um ônus para o cidadão pagador de impostos. Um dinheiro que poderia ser muito melhor utilizado. No mês de outubro, em Belo Horizonte, o Hospital Sara Kubitschek não podia fazer cirurgias, porque não tinha gás. Mas nós temos 83 milhões
poder produzir, com prejuízo, o chip da orelha do boi. Esse é o país que nós encontramos. Este é o nosso grande desafio. Fazer uma disrupção nesse país, uma transformação brutal nesse país. E essas empresas de chip, de orelha do boi, empresas de cartão de crédito, de seguro, resseguro, banco, isso é uma afronta à Constituição. O artigo 173 diz que somente imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Onde tem relevante interesse coletivo numa empresa de pagamento? Ou de cartão de crédito? Então, a nossa Constituição foi violentada pela social-democracia. E nós, a sociedade, de alguma forma, os órgãos de controle, a justiça, simplesmente assistimos tudo isso acontecer. Devido à força desses governos, nós, a sociedade, éramos subservientes. Nós temos aí, dessas 133 estatais, algumas, o mandato diz o seguinte: olha, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, deixa isso lá, não mexe com isso não. Nós temos outras prioridades, mexe com isso não. E algumas empresas são difíceis de serem privatizadas, ou são impossíveis de serem privatizadas, tipo o Webserv. A Webserv são os hospitais e a escola das universidades. Praticamente quase impossível de privatizar isso. Isso é uma função de Estado. Embrapa, uma espetacular empresa de pesquisa, que muito da nossa agricultura, do nosso agribusiness, do sucesso do agribusiness brasileiro, é proveniente da Embrapa. Então, nós temos algumas coisas que as empresas militares, como Embel, Engeprom, Amazul, ok, talvez são empresas que nós devemos manter. Essas empresas militares não têm corrupção, não têm problema, são bem administradas. Então, algumas vão permanecer. Então, não vamos vender todas as empresas, algumas vão ter que permanecer. Eu estou falando isso para vocês hoje, dia 27 de junho de 2019. Talvez, na próxima apresentação para vocês, num outro momento, talvez eu possa mudar esses números. Talvez o número de empresas a não ser privatizado aumente, talvez diminua. O futuro a Deus pertence, temos 3 anos e meio pela frente. Então, há um dinamismo dentro do governo e pode ser que isso aconteça rápido. Bem, do país que recebemos, temos um rombo nos fundos de pensão de apenas 100 bilhões, que serão pagos por todos vocês, sua empregada doméstica, o pipoqueiro, o chofer de táxi, todos nós vamos pagar essa conta aqui. 100 bilhões de furo, ou seja, as coisas que o Estado coloca a mão ou que administra, sempre acaba no bolso do cidadão. Temos uma dívida líquida de 8,8 trilhões, temos um contencioso tributário de 4 trilhões. O que é esse contencioso tributário? O emaranhado de legislação. As empresas tentando se defender do fisco, o fisco com sua gana atrás de dinheiro, e auditores da Receita recebem um variável sobre multas. Eu acho que é um conflito de interesse violento aí, daí 4 trilhões hoje de contencioso. E como consertar tudo isso? Desculpem. Bem, o Ministério da Economia é a fusão desses 4 ministérios, que vocês já sabem. Esse é o Ministério da Economia, a caixinha verde é a caixinha da nossa secretaria. Nossa secretaria tem, dentre outras atribuições, reduzir o tamanho do Estado e reordenar o seu papel na economia. Nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Nosso Estado é gigantesco. O Estado brasileiro é gigantesco, obeso, lento, burocrático, oneroso. E, além de tudo isso, ele inferniza a vida do cidadão e da empresa. Aquilo que o nosso presidente diz, o Estado está no cangote do cidadão, no cangote da empresa. Então, esse Estado que nós temos vai ter que ser modificado. Nós, cidadãos pagadores de impostos, nós não queremos um Estado desse tamanho. Nós não queremos pagar 42%, 43% de tudo que se produz no Brasil para poder manter essa máquina. A nossa secretaria tem a parte das estatais, que são 133, e uma parte de imóveis,
que são 750 mil imóveis. O objetivo nosso é vender estatais, suas subsidiárias, as participações que nós temos e imóveis para reduzir a dívida. Nós temos aí um bom ativo, que pode dar quase R$1 trilhão em estatais, empréstimos, concessões, financeiros e imóveis, que podemos resgatar tudo isso para poder permitir que os bancos estatais não compitam tão forte com a iniciativa privada. O governo não deve ter bancos, então temos que reduzir o tamanho desses bancos. E nós temos também um potencial de desinvestimento de 147 bilhões, vocês estão vendo aí, participações do BNDESPar, Caixa, Banco do Brasil, Tesouro. Nós não temos gase no Hospital Sara Kubitschek de Belo Horizonte no mês de outubro, mas nós temos 147 bilhões de participações em boas empresas brasileiras, Petrobras, Vale, Suzano, Fibria e outras companhias. Eu pergunto para vocês, como cidadãos pagadores de impostos, isso é justo? Será que esse dinheiro não seria melhor aplicado nos hospitais do SUS, na educação e na segurança? Isso é uma estratégia, uma aposta errada dos governos anteriores. Está aqui as desestações que estão ocorrendo, vocês têm isso aí depois no seu QR Code, os desinvestimentos, as concessões, e o ministro Guedes disse lá em Davos que nós temos uma meta de 20 bilhões em desestatizações, nós estamos até agora com 12,9 bilhões já entregue, acreditamos que vamos superar esses 20 bilhões esse ano, ou seja, esse ano talvez a gente possa atingir alguma coisa acima de 80, alguma coisa como 100 bilhões de desestatizações nesse primeiro ano. Como consertar tudo isso? Nós vamos fazer a reforma da Previdência de 1 trilhão, ainda confiamos nisso, nós vamos reduzir a nossa dívida e vamos reduzir o número de servidores, porque suspendemos concurso de servidores nos próximos 4 anos, e tem uma quantidade de aproximadamente 35% a 40% de servidores que vão se aposentar nos próximos anos. Nós temos aí a cessão onerosa, que vai capitalizar um pouco estados e municípios, a capitalização da Eletrobras, a reestruturação financeira dos estados, que estão quebrados. Nós temos a privatização do mercado de crédito através do despedalamento da Caixa e do BNDES, a abertura do mercado de gás, a integração ao CDE, e, além de tudo, nós temos a reforma tributária, que vem em seguida da nossa reforma da Previdência, e a PEC dos gastos, onde nós vamos municipalizar mais os gastos, e direto para o município e para o Estado, deixando o governo federal com a menor quantidade. Ou seja, no princípio da subsidiariedade, o dinheiro vai para aqueles órgãos que mais necessitam. E o ministro Guedes sempre diz, o nosso papel neste governo é transformar o país em uma sociedade aberta no caminho da prosperidade. Eu digo que é como se fosse uma locomotiva atolada no brejo. É muito difícil você tirar uma locomotiva do brejo. Vocês já imaginam. Então, nós temos que tirar essa locomotiva do brejo, que seria a reforma da Previdência, com, no mínimo, um tri. Colocamos em cima do trilho e, lenta e gradualmente, ela vai pegando velocidade na direção do caminho da prosperidade. Nós acreditamos que isso aqui é um norte para o Brasil, é um rumo correto. É o antônimo do que a social-democracia fez com esse país ao longo dos anos. A todos vocês pela atenção, muito obrigado. Ok, como foi anunciado, nós teremos agora, muito obrigado, senhor secretário, um espaço de 15 minutos para perguntas. As perguntas poderão ser feitas também pelos microfones, basta levantar a mão, que uma das nossas recepcionistas leva o microfone até a pessoa que vai fazer a pergunta. Por gentileza, a pessoa que for fazer perguntas deve se identificar, nome e empresa que representa, por favor. Boa tarde, meu nome é Rinaldo Detino. Ao invés de privatizar o BNDES, por que não se vende a carteira das grandes empresas e continua o BNDES, talvez, para empresas menores? Vender toda a carteira de participações acionárias e toda a carteira de crédito das Suzanos da vida, das boas empresas da vida.
É isso mesmo, a tendência nossa é fechar o BNDES-Par. Enquanto tiver uma pessoa sem residência nesse país, enquanto tiver um pobre na rua, enquanto nós não pudermos caminhar do restaurante até a nossa casa a pé, nós não temos o direito de ter empresa de participação. Nós temos que zelar pela qualidade de vida do cidadão, que é o melhor dinheiro empregado. Isso vale também para os grandes créditos. Essas empresas que usam o BNDES como grande financiador, podem buscar esse dinheiro no mercado de capitais, lá fora ou aqui, ou não? Acabou a farra. Desde esse governo, acabou a farra. O BNDES não mais empresta dinheiro para empresas grandes, elas não precisam. Elas podem buscar private equity, elas podem lançar bonds lá fora, podem vender parte do seu negócio, ficar minoritário de forma a financiar o seu negócio, não se justifica mais. Então, como o governo anterior não entendia de mercado, fez essas coisas de campeões nacionais a um custo violento, numa máquina de corrupção, que custou para todos nós, pagadores de impostos. Oi, boa tarde. Tá. Boa tarde, aqui meu nome é Mark. Secretário, eu tenho uma dúvida. Aparentemente, a gente está começando o processo de privatização pela venda dessas participações ou subsidiárias nas estatais. Por que a gente não vai numa linha mais daqueles quick wins, né? Quer dizer, a gente já ir vendendo aquelas empresas menores, como o senhor mesmo falou, da estatal do chip, da orelha do boi. Quer dizer, por que a gente já não vai dando exemplos de qual é a linha que a gente vai indo, capturando já esses pequenos ganhos? Essa era a minha ideia inicial, mas na hora que eu entrei no governo, eu vi que decisões têm que ser um pouco mais cuidadosas. Nós temos uma reforma da Previdência dentro de 2 semanas. Nós não devemos estimular conflito com grupos de interesse. Então, é preferível que deixe passar a reforma da Previdência e a gente tomar a sopa pelas bordas, vendendo aquelas pequenininhas mais fáceis, mas só para lembrar, mesmo sendo fácil, tem que ser hoje através de uma lei no Congresso. Então, o Congresso tem que ter bom humor para poder aprovar a venda de uma por uma de todas as estatais, não as subsidiárias. Alguém mais para fazer perguntas ao senhor secretário? Só levantar a mão. Senhor Ploger. Muito obrigado, senhor secretário. Eu vejo que, em não havendo perguntas, a clareza do secretário foi, eu vou repetir a palavra, absolutamente clara. E as suas palavras nos convenceram e até o nosso TI falhava de vergonha quando o senhor apresentava certos números que são um verdadeiro desastre. Eu fico muito grato pela apresentação sucinta disso tudo. A gente lê isso diariamente, mas não tem a ideia do conjunto. Ao ver isso aqui, olha, a locomotiva está mais no brejo ainda do que eu pensava, sinceramente. É um trabalho hercúleo e gostaria de dizer que o nosso secretário deixou as suas atividades particulares e empresariais com muito sucesso para ganhar a fortuna de R$13 mil brutos ao mês. É líquido? Então está bem pago. Então não está tão ruim assim. Né? Então, muito obrigado a todos e muito obrigado, senhor. Obrigado a todos.